Saudações, povo Blue, Cristiano por Chelsea Fan BH. O Chelsea entrou em campo pela Copa da Inglaterra contra Barnsley. Fez um jogo complicado, em condições adversas, mas no final se classificou. Para quem esperava um jogo igual o da Copa da Liga, bem diferente e não teve nada de goleada. Dia do jogo dos Blues na Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo, que chegou nessa fase de oitavas de final, e em campo duas equipes que têm muita história no torneio. Os Tykes já eliminaram o Chelsea no mesmo estádio de Oakwell. Lá na temporada 2007-2008, eles ganharam do Chelsea por 1-0. O Barnsley tem na sua história uma Copa Nacional, né, inglesa, uma Copa da Inglaterra, e eles chegaram em duas finais. Tiveram uma vitória na temporada 1911-1912 e uma derrota em 1909 e 1910. Os Blues já têm várias participações em finais e já conquistaram a Copa da Inglaterra 8 vezes. O Chelsea entrou em campo com muitas modificações. O Tuchel colocou 10 jogadores diferentes daquela partida contra o Sheffield, aquela vitória. O Tuchel escalou o seguinte 11 do Chelsea: Mando Kepa, Emerson, Christensen, Zuma, Marcos Alonso, Gilmour, Kanté, Hudson-Odoi, Pulisic, Ziyech e Abraham. E o desentrosamento pesou no gramado do estádio de Oakwell. A bola rolou no Oakwell Stadium, um gramado com a qualidade abaixo do que a gente está acostumado a ver quando assiste jogo na Inglaterra, e muito frio na cidade de Barnsley. E os donos da casa começaram pressionando bem no início da partida. O Tuchel estava sentado no banco, só observava, e a equipe dos Tykes não queriam saber só de se defender, não. Eles foram para cima, fizeram um jogo, propuseram um bom jogo pro Chelsea. O Barnsley trocava passes, muitos passes pelo lado esquerdo do seu ataque, e finalizou uma jogada após um chute de longe do atacante Kane. O placar quase foi alterado em seguida, quando o Britton aproveitou a desatenção da zaga Blue e finalizou. O Kepa realizou só uma defesa no primeiro tempo do jogo e evitou o gol do Barnsley. Chelsea não estava jogando bem lá no Oakwell Stadium. Eles estavam pagando o preço do desentrosamento dos jogadores, né? 10, várias mudanças que o Tuchel colocou nesse confronto da Copa da Inglaterra. O goleiro do Barnsley, o Collins, pouco apareceu no jogo. O Chelsea estava errando muitos passos no meio campo, quando conseguiu encaixar um contra-ataque, e o Tammy Abraham não alcançou a bola que o Pulisic acabou dando aquela passada para ele. Foi uma jogada velocidade pelo meio, e se desse certo, o jogador do Chelsea ia sair na cara do gol. Teve uma triangulação no meio campo entre o Ziyech, o Hudson-Odoi e o Abraham, e o defensor do Barnsley chegou antes do nosso camisa 9 dos Blues e interceptou a bola. Teve outra chegada do Barnsley pelo lado esquerdo do campo, teve uma finalização para fora do gol. A partida estava bastante movimentada e os donos da casa estavam melhores. O Chelsea fez um jogo bem abaixo, prejudicado pelo gramado muito ruim no estádio Oakwell. O Chelsea estava, nesse momento, forçando o jogo pelo lado direito. O Hudson-Odoi era o jogador mais acionado no time dos Blues, e era o que tentava ter sempre o objetivo. Ele sofreu algumas faltas, todas pelo lado direito. O Barnsley foi ao ataque e a bola foi lançada em direção ao Britton. E o Marcos Alonso, atento, chegou antes e desviou a bola para escanteio. Os Tykes estavam apostando em muitos cruzamentos para a área, mas o Kepa estava seguro nesse jogo e conseguiu segurar o ataque do time vermelho de Barnsley. A equipe do Barnsley mostrava bem organizada e é um time bem diferente daquele que foi goleado em Stamford Bridge por 6-0. Naquele dia o Kai Havertz jogou bem, marcou 3 gols e eliminou o Barnsley na Copa da Liga. Os Blues equilibraram a partida no Oakwell nesse momento do jogo, só que a partida estava oferecendo poucas chances de gol, porque o Barnsley ele se propôs a jogar, mas se defendia muito bem e
não era um time que estava ali se retrancando, jogando por uma bola contra o Chelsea. Nosso treinador Thomas Tuchel apenas assistiu o jogo, sentado no banco de reservas. Já o Valérien Ismail estava inquieto na lateral e orientava seu time de forma bem veemente. O Burnley chegou com perigo e deu um susto no Kepa. Foi uma bola que saiu pela linha de fundo, o Kepa chegou aí nela. O primeiro tempo estava aproximando do final, os times não marcaram. Eles, sem, né? Os times foram para o intervalo sem alteração no placar. O Burnley melhor nos 45 minutos e foram os caras que criaram as reais chances de marcar nos primeiros 45 minutos na Copa da Inglaterra. Chelsea 0, Burnley 0 e o intervalo. Os times retornaram para o segundo tempo e o Chelsea fez alteração. O Tuchel colocou o Rudiger no lugar do Christensen e o Reece James entrou no lugar do Marcos Alonso. A primeira finalização foi do Burnley com o Chaplin. Primeira finalização do segundo tempo. O Chaplin finalizou, chutou a bola para fora do gol. N'Golo Kanté e Billy Gilmour formaram uma boa dupla de volantes ali no meio campo. Muita velocidade e estavam bem seguros. No segundo tempo, o Chelsea tocou mais a bola, os Tykes estavam bem postados e marcavam muito bem. O Chelsea encontrou dificuldade nesse jogo. Ataque do Burnley. Bola lançada na área, o Rudiger afastou. O Woodrow, em seguida, tentou passar pelo Rudiger em um outro ataque e foi bloqueado pelo zagueiro alemão, que entrou muito bem. Tá? Quem critica vai ter que procurar um grande motivo para achar erros no nosso zagueiro alemão, que cada minuto está entrando em campo está correspondendo. O Chelsea conseguiu encaixar um contra-ataque que seria promissor se o Tammy Abraham não tivesse errado o domínio quando tentou passar a bola para o Billy Gilmour. O Hudson-Odoi chegou pela esquerda, chutou cruzado e a bola foi para fora. Esse lance foi perigoso, foi um lance pela aguda ponta do campo. O Odoi entrou e chutou cruzado. Depois teve uma falta para o Chelsea. O Ziyech, que não estava fazendo uma boa partida, mas para mim era devido às condições do campo. O Ziyech mandou a bola para a área. O Rudiger chegou com perigo e quase abriu o placar para o Chelsea no estádio Oco. Foi uma grande chegada. Boa movimentação do nosso zagueiro, que entrou bem demais no lugar do Christie. E outra vez fez um bom jogo. Gol do Chelsea, Tammy Abraham, aos 64 minutos. O Billy Gilmour estava com a bola pelo meio. Viu o Reece James livre pela direita, em velocidade. Nosso defensor avançou e deu assistência para o Abraham mudar o placar no Oakwell Stadium. Chelsea 1, Burnley 0. Os Blues já estavam com a vantagem no confronto e estavam ali parcialmente se credenciando para enfrentar os Blades do Sheffield United na próxima fase, quartas de final da Copa da Inglaterra, novamente em Stamford Bridge. Esse jogo contra a Burnley foi o terceiro jogo na Copa. O Chelsea fez os dois primeiros em casa e foi o primeiro que saiu. Nas quartas de final, a quarta fase para o Chelsea na Copa da Inglaterra, o Chelsea volta para casa. Então, quando enfrentar o Burnley, o Chelsea terá feito 3 jogos em casa e 1 fora na FA Cup. O Thomas Tuchel mudou o time outra vez, colocou o Anjorin no lugar do Ziyech e o jogador Blue entrou tentando acionar o Abraham, teve seu passe interceptado. Depois, em um bom ataque do Chelsea, o Emerson Palmieri, que estava ali pela ala, serviu o Hudson-Odoi. Nosso atacante finalizou por cima do goleiro Collins. Burnley chegou, falta para o Burnley. Bola levantada na área e esse foi a única falha do nosso goleiro Kepa Arrizabalaga, que recebeu chance no dia. A bola levantada na área, o Kepa saiu mal no lance. O ataque dos Tykes ainda conseguiu recuperar a bola, finalizou em direção ao gol e o Tammy Abraham estava bem posicionado, salvou o Chelsea e aliviou a barra
do nosso criticado e com toda razão goleiro espanhol. Quase o gol de empate do Barnsley. E se tomasse o gol naquela hora ali, ia complicar a situação. Não era garantido que o Chelsea ia se classificar, não. Mais mudança no Chelsea. O Pulisic deixou o campo para entrar o Kovacic. Kovacic, depois que o Thomas Tuchel assumiu o comando do Chelsea, evoluiu demais, junto com Marcos Alonso e junto com Tony Rudiger também. E o Werner, no comando do Thomas Tuchel. Os Blues estavam avançando de fase com a vitória pelo placar mínimo. E o Thomas Tuchel, diferente do primeiro tempo, dessa vez, o primeiro tempo estava ali quietinho. Nessa não, no segundo tempo ele já estava mais agitado na lateral do campo e estava orientando muito o Chelsea, queria classificação, nosso treinador. Chegada do Barnsley. Finalização da entrada da área, bloqueio da defesa do Chelsea. Os Tykes jogavam com a marcação adiantada no final da partida. Já estavam ali nos minutos finais e os caras tentando chegar para tentar a classificação. Estavam jogando em casa e eles estavam com o campo ruim a seu favor, né? Fazendo pressão na saída de bola do Chelsea. O Barnsley, nesse momento, o Chelsea tinha a bola na defesa, então eles adiantavam e faziam pressão na saída de bola do Chelsea para tentar roubar a bola perto da área e para tentar marcar, né? Porque se o Barnsley fizesse o gol ali naquele momento, não ia tempo, não tinha tempo para o Chelsea se recuperar. E quem fizesse o gol, o Barnsley ia levar a partida para prorrogação, para pênaltis, o que fosse. No final do jogo, quem ficou com a vaga foi o Chelsea. Os Blues tinham mais posse de bola, finalizaram menos que o adversário, mas venceram a partida por 1-0 e levaram a vaga para as quartas de final da Copa da Inglaterra 2020-2021. Gol de Tammy Abraham, assistência do Reece James. Chelsea 1, Barnsley 0 no estádio Worcester, e não se repetiu. O resultado se repetiu, mas com o time contrário. Dessa vez o visitante levou a vaga. Blues vs Blades em Stamford Bridge, nas quartas de final, no mês de março. Saudações, povo Blue. Bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu, curtam Vovô Blogueiro, Resenha dos Blues, e dá uma força para o nosso canal Chelsea Fan BH com essa resenha amadora. Valeu!